do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que me ouvem nesse momento. Quero agradecer aos inscritos neste canal, que Deus o abençoe. Compartilhe a mensagem do Senhor Jesus. Vamos povoar o reino de Deus. O reino de Deus já está no meio de nós. Falta só ser povoado o reino de Deus. Nesta noite, o Senhor tem uma mensagem ao nosso coração, dirigido pelo seu Espírito, porque é dele, e por ele, e para ele, que são todas as coisas. Jesus, dando as suas últimas instruções ao seu discípulo, ele disse da seguinte forma: eu irei para o Pai. E os discípulos se entristeceram. E Jesus disse: se vocês me amassem, vocês se alegrariam, porque eu disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E completando, ele disse: eu irei, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo, que estará com vocês até a consumação do século. A promessa do Espírito Santo de Deus está com o povo até que se consuma todos os séculos, até que consuma o século que o Senhor mesmo determinou pelo seu próprio poder. O Espírito Santo. E ele falou sobre o Espírito Santo. Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele disse: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, ele não virá. O Consolador não virá, mas se eu for, ele virá. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo. Delabaço e comanaga subianda lebagaço. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele é o Espírito da sabedoria. Ele é o Espírito da ciência e do conhecimento. Somente através do Espírito Santo de Deus nós possamos compreender as coisas do Senhor, porque somente o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Somente o Espírito Santo penetra as profundezas do Altíssimo. E ele disse ao seu discípulo: ficai aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque ainda era a promessa do Espírito Santo. Veja no passado, Jesus disse assim: a lei foi até aqui, os profetas foram até aqui. A lei e os profetas. Agora é anunciado o reino de Deus. Mas Jesus disse que o Espírito Santo viria. E disse também pela boca de Joel capítulo 2 que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne que buscasse a sua face. O Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que desejassem ele, que tivesse sede de beber a água do Espírito. Porque a água só é dada a quem tem sede. Quem não tem sede não bebe, mas quem é sedento de Deus recebe a água do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: a lei foi até aqui, os profetas também foram até aqui. Os profetas eram limitados, porque o Espírito Santo hoje foi derramado para se cumprir a promessa
feito pela boca de Joel, dizendo que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne que ele buscasse a sua face, a sua presença, e não seria mais por medida. O Espírito Santo ia ser derramado até transbordar, até encher o vaso. Ele quer derramar até encher o vaso. E a importância é que o vaso esteja cheio. A importância do Espírito Santo é encher o vaso até que transborde. Saiba de uma coisa, profeta de Deus: o teu vaso não pode estar vazio. Se o teu vaso quebrou, rachou, certamente o azeite secou, vazou. Mas o meu Deus disse: não sou eu, o Senhor, o oleiro, que pode fazer deste mesmo vaso um vaso novo para a minha glória? Elagaço e comia lavaro como nogas tecla basúria. E ó, logo mogue fado gue, steak ploque da gasui, navando guandaraba gue. Ué, logo na fandorios, diz managas tocorio, vagua magua soreavado, uiga mandolo steak ploque andalácia. E a promessa de Jesus foi enviar o Espírito Santo. E ele disse: a lei foi até aqui, agora a lei é do amor. Quem não amar não entrará no meu reino. Você pode cumprir toda a lei do Antigo Testamento, mas se você não amar, você não terá parte do meu reino. Talabaço e comanagafaio. Porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento dependem desta palavra: amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, na bagaço que nele baia. Ele o amou. Deus, ele é amor. Deus, ele é amor. Quem vive no amor, vive em Deus. Por isso que todas as leis passada da antiga aliança ou da nova aliança depende do amor. O amor é o fundamento de todas as coisas. E Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vós seja revestido de poder. Mas para memorizar, Jesus disse: os profetas foram até aqui. Sabe, o profeta limitado, o profeta que recebia o Espírito Santo por medida. Mas ele disse pela boca de Joel que o Espírito Santo veria sobre toda a carne, e os jovens profetizariam, os velhos teriam visão. Hoje o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne que busca a presença do Senhor. Todos profetizam, todos podem profetizar pelo Espírito Santo, porque o profeta antigo era limitado. Mas agora o Espírito Santo ele enche até transbordar todo o vaso. E dizendo: o vaso precisa estar cheio. O vaso precisa estar cheio. Ouça essa mensagem do Espírito Santo de Deus. O teu vaso precisa estar cheio. Cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se o vaso estiver seco, estiver vazio, outra coisa é colocado dentro deste vaso. Por isso, o teu vaso tem que estar cheio, para que não tenha espaço para o mal habitar. Vaso vazio é depósito do mal, mas o vaso cheio está transbordando, não tem lugar para o mal, não tem lugar para o ódio, não tem lugar para o rancor, não tem lugar para o egoísmo, não tem lugar para o pecado. Ele está cheio. Por isso o Senhor disse que as 5 virgens prudentes, elas encheram bastante as suas lâmpadas de azeite, e deu
para esperar o noivo voltar. Mas as nécias, as loucas, as insensatas, não se preocuparam em encher os seus vasos de azeite. Por isso, em determinado tempo, quando elas dormiram, quando acordaram com o clamor do amigo do noivo, dizendo: aí vem o noivo, elas despertam e vê que as suas lâmpadas estão apagadas. Isso é uma mensagem espiritual. Jesus falou isso no mundo do Espírito. Jesus falou isso, não se trata de lamparina, de fogo, de algo que acende no mundo físico. Jesus falou isso, liberou esta palavra no mundo espiritual, dizendo que o nosso vaso tem que estar cheio. E o fogo aceso, o fogo do Espírito Santo tem que estar queimando em nós. Porque quando Ele voltar, quando Ele se aproximar das nuvens, as labaredas que estão em nós, ela aumentará e nos transformará em uma coluna de fogo de glória e subirá ao encontro do Senhor nos ares. Por isso é necessário o azeite, por isso é necessário o fogo estar ardendo. No Antigo Testamento não poderia apagar o fogo que queimava no altar. De dia e de noite os sacerdotes revezavam, mas o fogo não podia apagar, porque representava a presença do Senhor naquele lugar, representava a presença do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está dentro de nós, e este fogo não pode apagar. Você não tem que parar de falar de Jesus. Você tem que continuar falando de Jesus, do seu amor. Quando o homem para de falar de Deus, ele já não tem mais azeite na vida dele. Hoje, o Senhor quer derramar na sua vida o azeite do seu Espírito. Quer renovar as tuas forças, quer renovar a tua vida espiritual. Halago fandorio. Mas a promessa de Jesus foi: ficar em Jerusalém até que do céu vos seja revestido de poder. Aqui está a revelação, o revestimento. Aqui está a revelação do Espírito Santo, o revestimento de poder. Quando algo é revestido, mudou-se o estado antigo. Se o construtor constrói uma casa, e esta casa está no estado bruto, esta casa está no estado rústico ainda, está na fase do revestimento agora. Para que o proprietário desta casa more nela, esta casa precisa ser revestida. O seu piso do porcelanato, as paredes da cerâmica, esta casa vai ser revestida. Da mesma forma, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que você seja revestido de poder. Nós somos a casa espiritual, a morada do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre a nossa vida fica revestida. Lembra aquele estado rústico, aquele estado grosseiro da casa? Assim como o porcelanato foi revestido na casa, assim o Espírito Santo nos revestiu de fogo. O nosso corpo é revestido pelo fogo do Espírito Santo. No físico não vemos, no físico não compreendemos, mas quando os demônios olham para nós, ele vê o nosso corpo revestido de glória. Ele vê o nosso corpo revestido de fogo do Espírito Santo. Porque ao receber logo os dons, em Atos capítulo 2, um olhava para o outro e via labareda de fogo saindo um da boca do outro. Porque no mundo espiritual, ao liberar a palavra em línguas, em mistério de Deus, é fogo que
queima no mundo espiritual. É fogo consumidor, o fogo que consome todo o mal, toda obra do diabo. Revestido de poder. Agora, depois de revestido de poder, aí sim pode enfrentar o mundo espiritual. Ninguém pode ir para a batalha, ninguém pode ir para uma guerra se não tiver revestido com as suas armaduras. Ninguém vai subsistir uma guerra sem armamento, sem armadura, sem estar revestido o seu corpo. Por isso que a ordem de Jesus foi ao seu discípulo dizer: não saia, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Pedro era medroso. Pedro tinha medo, ele estava todo escondido numa casa para não morrer. Mas depois que eles foram revestidos de poder, eles saíram para a rua. Foram chicoteados e se alegravam por ter sofrido pelo amor de Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus traz na nossa vida. A alegria por sofrer por o seu amor. Alegria por sofrer pelo amor de Jesus. Porque o Espírito Santo convence ao nosso espírito dizendo: bem-aventurado quando vos injuriares e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exortai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. É grande o vosso galardão, os que sofrem por amor do meu nome, diz o Senhor. O meu galardão está comigo, diz o Senhor, e eu darei a cada um segundo as suas obras. O Senhor observa nossas vidas todo dia. Todo movimento o Senhor tem contemplado. O Senhor tem somado todas as nossas obras, e o Senhor nos recompensará no dia do juízo do grande Rei, no dia do tribunal de Cristo, onde prestará conta de nossas obras. Quando mesmo ele disse que naquele dia do tribunal de Cristo, todas as obras do homem passarão pelo fogo, e ali está o fogo eterno queimando, e ali está a labaredas eterna queimando. E aí a minha obra, a minha construção que eu construí na terra, no mundo espiritual, vai passar por dentro desse fogo. Se ela se queimar, não tem um galardão nenhum, porque eu trabalhei pelo nome de Jesus e adquiri tesouro na terra, porque ele disse: não ajuntei tesouro na terra, porque aqui o ladrão roubam, as traças consomem, o ferrugem destrói. Mas ele disse: ajuntai tesouro no céu, porque lá não existe ladrão, lá não existe ferrugem, porque lá as coisas não envelhecem, lá não existe traça, porque não há destruição, lá as coisas são eternas. Labagorio que de lebau que andou postu que andalai. Ando que o moria fanda que lebiasto como robias. E as obras dos homens passarão por dentro do fogo. As obras dos homens passarão por dentro das labaredas eternas. Eu digo, as obras dos homens de Deus, dos homens que trabalharam pelo amor da sua palavra. Essa é o tribunal de Cristo. Não é o juiz do trono branco que é para o ímpio e para os que foram vomitados do inferno para ser julgados. Esse é o tribunal de Cristo. Aquele que construiu o seu edifício em cima de dinheiro, em cima de bens materiais, as suas obras se queimarão quando passarem pelo fogo eterno. Mas aquele que construiu o seu edifício, a sua obra, no amor, na misericórdia, na piedade, na bondade, na benignidade, na justiça e no juízo,
Essas coisas não queimam. Lavagariori Malaya. Essas coisas são a prova de fogo. O amor é a prova do fogo. A misericórdia é a prova do fogo. A bondade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança é a prova de fogo. E essas nossas obras entrarão dentro das labaredas eternas e ela sairá do outro lado intacta. Mas aqueles que trabalharam para adquirir bens na terra, as suas obras serão queimadas como feno, como a palha. O fogo lamberá. Jalacubiande galauaço que manogolobiaste. Lama como no guincho de bihasto que alecrícia rafaia. Malagaço que norobiosta. Trabalhe no reino da paciência, no reino do amor. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. A paciência chama a atenção de Deus, porque a paciência é um dom de Deus. Poucos podem esperar, poucos sabem esperar. Que Deus em Cristo o abençoe. Que esta mensagem fique em seu coração. Que a bênção e a graça do Senhor seja derramada nesse dia, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. Que a glória do Senhor esteja sobre você. E que nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Graças a Deus.